pessoal! Vocês se lembram que na última aula, que era online, nós não conseguimos fazer esse gráfico porque faltou um pouquinho de tempo? Então, vocês me falaram lá no grupo qual era a profissão, o trabalho do pai e da mãe, e a gente vai fazer o gráfico agora, tá bom? Então, vamos lá no nosso quadro, aqui está o gráfico, e aqui eu fiz uma lista de todas as profissões que vocês enviaram para mim lá no grupo do WhatsApp. Primeiro, nós vamos identificar quais são do setor primário, secundário, terciário, quaternário e quinário, tá bem? Já vou avisando que eu já dei uma olhada aqui, parece que a gente tem um setor só grandemente representado. Então, eu vou pegar aqui uma cor e todos os que a gente marcar com essa cor serão do setor terciário, que é o primeiro que eu vou olhar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma marquinha amarela, porque todos do setor terciário vão estar com a marquinha amarela. Advogado presta serviço, é terciário. Empresário. Se a empresa dele não é uma indústria, ele também presta serviço, tá, pessoal? Policial também terciário, porque presta serviço. Taxista também presta serviço. Consultora de vendas também presta serviço. Auxiliar de contabilidade também presta serviço. Auditor também. Recepcionista. Serviços gerais. Todos esses até aqui são do setor terciário, porque prestam um serviço. A dona de casa, pessoal, é um caso à parte, porque ser dona de casa não é considerado um trabalho, mas a dona de casa está exercendo um trabalho não remunerado. Então, eu não posso colocar ela no setor quinário porque não é um trabalho voluntário, é um trabalho diferente do voluntário. Voluntário é quando você não tem obrigação de fazer aquilo, né? Mas você faz para ajudar a sociedade. A dona de casa, ela está trabalhando em sua casa, mas não é considerado de nenhum dos setores, tá bom? Porque como é um trabalho não remunerado e não é voluntário, né, como o trabalho do setor quinário, a gente não vai marcar a dona de casa, tá? Mas é um trabalho também muito importante, porque se ela não puder fazer, ela vai ter que pagar alguém para fazer por ela. Então, é um trabalho muito importante, só que a gente não vai classificar aqui nos setores. Aí, ó, analista de sistema presta um serviço também, tá vendo? Enfermeira presta um serviço. Empresário, quando colocar aqui empresário, a prof não sabe se ele é dono de uma pequena indústria, se ele é dono de uma empresa de prestação de serviço. Então, eu vou colocar aqui no setor terciário, tá, pessoal? Agora, se for o dono de uma indústria que fabrica algo, aí é setor secundário, tá? Psicopedagoga presta um serviço, gerente de tecnologia presta um serviço, analista comercial também, mecânico industrial, aí a gente vai mudar a cor. Porque se ele é mecânico industrial, ele está no setor industrial, ele trabalha no segundo setor, setor secundário, tá? Então, nós vamos pôr de verde quem trabalha no segundo setor, tá bem? Esse pai aqui trabalha em uma indústria, é o segundo setor. Aí, voltando, vamos pegar o amarelo de volta. Técnico de telecomunicação é um serviço prestado. Empresário, como eu não sei a empresa, vou colocar no terceiro setor, né? Porque eu não sei se é uma indústria ou é uma empresa de prestação de serviço. Professor de inglês presta um serviço, técnico em nutrição presta um serviço, auxiliar administrativo presta um serviço, vendedor presta um serviço, analista de sistemas e telecomunicações presta um serviço, dentista também presta um serviço. Agora, estudante é o mesmo caso da dona de casa. Faz algo muito importante, mas assim como a dona de casa, não é um trabalho remunerado. Então, não é considerado uma atividade econômica, tá? Apenas uma ocupação. Como os setores, eles são onde nós colocamos as atividades econômicas, tanto a ocupação de dona de casa quanto de estudante não entram, tá? Porque ser estudante não é considerado um trabalho, uma atividade econômica, é considerado uma ocupação. E aí, prof, mas tem o setor quaternário, que é produção de conhecimento, mas aqui estão os pesquisadores, tá bom? Que já não estão mais só estudando, estão produzindo material científico, pesquisas, artigos, né? E assim por diante. Então, a gente vai pular o estudante também, porque estudante igual a dona de casa,
não são atividades econômicas, mas são ocupações muito importantes. E assim, nós podemos considerar que é o trabalho delas, porque é uma atividade que elas desempenham. Só não podemos colocar nos setores porque elas não recebem o salário para fazer isso, tá, pessoal? Aí agora, continuando, policial. Policial. Opa, tá azul aqui. Policial presta um serviço, então é setor terciário. Analista logística também presta um serviço, é setor terciário. Engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico, se ele estiver trabalhando na indústria, ele é do setor secundário. Geralmente, os engenheiros mecânicos trabalham nas indústrias, mas às vezes o engenheiro mecânico não trabalha na indústria. Ele presta um serviço de consultoria. Então, a gente não sabe. Mas como nós não sabemos se o trabalho desse papai é diretamente relacionado na indústria ou se ele trabalha prestando serviços de consultoria para alguma empresa, a gente vai deixar no setor terciário, tá, pessoal? Porque não está escrito aqui nada referente à indústria. Então, eu vou deixar. Porque, ó, por exemplo, o arquiteto, se ele estiver só prestando serviço de consultoria para outras empresas, ele está prestando um serviço, ele está no setor terciário, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Lembra que a prof não sabia se o arquiteto era do terciário ou do secundário? Porque o secundário é a construção civil, mas o arquiteto é do terciário, porque ele presta um serviço, ele faz os projetos. Então, não trabalha diretamente lá na construção, construindo. Por isso que eu vou deixar esse engenheiro mecânico no terciário, porque eu não sei qual é a função dele ou em qual empresa ele trabalha, né? Qual é a área de atuação dele, tá? Mas ele pode ser da indústria, como pode ser do setor terciário. Depende do serviço que ele está fazendo no momento, de como ele está atuando. A engenheira de segurança do trabalho também é prestação de serviço e bancária também é prestação de serviço. Vocês observaram que a gente teve um problema aqui. A gente teve só um pai do setor secundário, que a gente tem certeza, porque os empresários a gente não sabe se algum tem indústria, né? Então, para cada dois a gente podia pintar um quadradinho. Como a gente só tem um, a gente só vai poder pintar meio quadradinho aqui, tá bom? Então, meio quadradinho do setor secundário vocês vão pintar, tá bom? E isso é porque a prof não juntou os pais de uma turma com a outra. A prof não é boa de pintar, porque não caberia, tá? A prof tá fazendo um vídeo para uma turma, um vídeo para outra. Beleza? Agora, a gente tem muitos pais do setor terciário. Sabe por que isso acontece? Porque a maioria dos trabalhadores pertence ao setor terciário. Então, nós vamos contar rapidinho quantos pais tem, ó. Pronto, contei duas vezes, não tem como errar. Tem 28 pais no setor terciário. Para cada pai, a gente vai pintar um quadradinho. Então, se para cada pai a gente vai pintar um quadradinho, é só dividir 28 por 2 para saber quantos quadradinhos a gente vai pintar. 28 dividido por 2 dá 14. Então, a gente vai pintar 14 quadradinhos. Beleza? Porque em cada quadradinho cabe dois pais. Ah! Então, vamos aqui, ó. Vamos até o 14. É aqui em cima, ó, 14 quadradinhos. Daria para olhar pela legenda, mas é importante vocês saberem calcular também. A prof não vai conseguir pintar isso tudo aqui não, porque a caneta da prof aqui é muito difícil. Mas vocês têm que saber que o setor secundário foi só metadinha do primeiro quadrinho, tá vendo? Metadinha. E o setor terciário foi até o penúltimo quadrinho lá, no 28. Tá vendo? Então, vocês podem preencher o gráfico de vocês. Agora, vamos voltar e vamos responder as perguntas da apostila, tá bom? Qual setor teve a maior representação? Ah, o que teve maior representação ficou bem claro que foi o setor terciário. Beleza? Escreve lá, setor terciário. E qual setor tem a menor representação? No caso, a gente teve um empate entre o setor primário, quaternário e quinário. Então, vocês vão escrever os setores primário, quaternário e quinário. Beleza? E, por último, quais motivos podem ser os causadores desse resultado? O motivo é que nós moramos numa cidade e em uma cidade a maioria das pessoas trabalham com prestação de serviços, uma vez que a nossa cidade não é uma cidade industrial. Algumas cidades, elas são polos industriais, elas têm muito mais indústria
do que qualquer outro tipo de atividade econômica. Aí é normal encontrar muitos pais que trabalham na indústria, mas a nossa cidade não é um polo industrial apenas. Ela tem indústrias, mas ela é uma metrópole, um grande centro de prestação de serviços. Então, é natural que nós tenhamos muito mais pais que prestem serviço do que pais que trabalhem na agricultura, ou na indústria, ou na pesquisa, ou como voluntários. Beleza? Conseguiram responder tudo? Se vocês tiverem dúvida, precisarem de ajuda para preencher, podem perguntar para a prof, tá bom? Mas basicamente é isso. Como eu não contei com o meu trabalho, que eu faço um trabalho no setor quinário também, poderia colocar aqui, né? Mas eu não contei porque era só os pais. Então, meio quadrinho, isso aqui era meio quadrinho feito com a minha caneta muito especial de escrever no computador. E 14 quadrinhos, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Fica aí que nós temos um próximo vídeo com as explicações do conteúdo que segue adiante na apostila. Um beijo e até daqui a pouco.